Olá, povo de Deus, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Queria compartilhar uma mensagem bíblica com vocês, que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Apenas dois versículos muito interessantes que eu trouxe para a minha vida e queria compartilhar, que me ajudou muito, queria compartilhar com vocês também. Uma passagem pouco falada, citada, mas uma palavra eficaz para nossas vidas. E diz assim: E foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Por quanto com dores dei à luz. Ponto. Aí o 10. Porque Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: Se me abençoar muitíssimo em meus terrenos amplificais, e tua mão for comigo, e fizeste que do mal não seja aflito. Aí vai falar: E Deus concedeu o que ele tinha pedido. Glória a Deus, aleluia. Essa mensagem ela faz nos lembrar que Jabes, o nome Jabes, significa um ato a qual a mãe de Jabes ela teve ele por muito sofrimento na hora do parto, na hora de que Jabes, ela sentiu muita dor, que ela botou o nome dele Jabes, que se a gente for dar uma pesquisada, vai falar que Jabes significa dor. Então, o que eu quero compartilhar hoje? Sabe que muitas das vezes na vida da gente as coisas muitas das vezes não vão bem por causa do nosso antepassado, ou por causa até de um passado da nossa mãe, dos nossos pais, ou muitas das vezes a gente se órfão, ou por muitas das vezes pessoas jogar palavras de maldições nas nossas vidas, e a gente se apegar com aquelas palavras de maldição sobre a minha ou sobre a sua vida, e a gente achar que a gente tem que ser, ou tem que andar conforme o que foi lançado, o que foi falado sobre a boca das outras pessoas. Mas hoje dentro da Bíblia eu quero trazer uma narrativa diferente, tanto sobre essas palavras e tanto um sofrimento a qual Jabes ele passou. Glória a Deus. A mãe dele falou que ele ali foi mais ilustre que os irmãos, foi um dos filhos que mais causou dor na nascença dele. Então ela foi e colocou esse nome. Agora vamos dar uma refletida um pouco mais atrás. Meu avô falava assim: Eric, vai no mercadinho tal e compra algo, e fala, foi o que eu mandei, que mais tarde eu passo lá e pago. Daqui um mês eu pago, que seja. E quando eu chegava nesse lugar, eu pegava, só falava, meu avô falou assim, assim, assim. E aquela pessoa falava, seu avô tá bom, toma aqui, leva pra ele. E eu levava. Então, você sabe a importância do nome na sociedade de uma pessoa antigamente? Então, antigamente, as pessoas, elas tinham nome. Ela não podia ter dinheiro, não podia ter bens material, mas ela tinha um nome. E aquelas pessoas que tinham nome, ela valia mais do que dinheiro. Ao contrário dos tempos de hoje, certo? Então, o que eu quero te dizer? Jabes, ele, pelo nome dele, ele era um cara que muito talvez na sociedade olhava e achava que era um cara amaldiçoado. Então o que acontece? E ali Jabes ele vai entender que acima dele tem um Deus que pode mudar o estado da vida dele. Acima dele ele vai entender que tem um Deus que pode mudar toda a trajetória dele. E então o que Jabes faz? Ele entende que tem um Deus. E aí ele vai, no 10 vai falar, porque Jabes invocou, ó Deus de Israel, dizendo, se me abençoar muitíssimo e meus terrenos amplificar, e a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja feito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então o que eu quero te dizer, não é porque muitas das vezes você se encontra uma pessoa, eu fui muito amaldiçoado, eu fui muito rejeitado na minha família, e acha que para você não tem solução, para você não tem mais jeito, mas a partir de hoje eu quero decretar uma palavra profética para a sua vida, ainda que tenha metade da população que não te valorize, tem um Deus ainda que ele cuida de você. E você entende o significado disso? Então, ali Jabes ele fala, não, eu não posso viver uma vida dessa, eu não posso viver um sentido desse que para mim não tem mais jeito, eu não posso ser abençoado, eu não posso ser próspero. Então Jabes, ele vai entender que Deus, ele tinha uma solução para a vida dele. Então Jabes, ele faz uma oração, invoca Deus, nessa oração dele e fala, Senhor, me abençoa, estende, amplifica as terras, os terrenos, porque ele confiava em Deus. E ele fez uma oração forte, eu creio. Glória a Deus, aleluia. E ele pede para que a mão do Senhor acompanhe ele onde ele for. Aonde ele pisar os pés, a Bíblia vai falar que um verdadeiro adorador, um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente em Cristo Jesus, um verdadeiro, em verdade, que confia no Senhor a todo momento, aonde ele põe um pé, ele prospera. E ali Jabes, ele pediu ao Senhor. E a palavra mais adiante vai dizer que ele também pediu que Deus a todo tempo livrasse ele do mal. E ele vai pedir que a todo tempo, que Deus livrasse ele de toda a armadilha do inimigo. Oi, filho. Então, voltando aqui, glória a Deus. E ali, ele vai falar, glória a Deus, aleluia, para Deus tudo isso, que ele sentia, que a vida dele, glória a Deus, aleluia, não é uma vida a qual ele não estava se sentindo bem, mas ele sabia que Deus podia mudar a história. E no mesmo versículo número 10, vai dizer que Jabes, ele ali recebeu tudo aquilo que ele tinha pedido ao Senhor. Então o que eu quero te falar no dia de hoje? Eu quero te dizer no dia de hoje, que você não precisa estar sofrendo, que você não precisa estar trancado, angustiado por algo, alguma coisa, por uma perca, ou por algo que te deixou ferido ou cicatriz do passado. Mas eu quero te dizer que um Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, a qual enviou Jesus Cristo para salvar minha e a sua vida. Ele muda o estado, ele muda o coração, como mudou, aleluia, o cativeiro de Jó. Eu não sei qual é o problema, qual é a situação que você passa hoje, mas eu quero deixar uma experiência a qual que eu tive um tempos atrás com o Senhor. Eu quero te dizer, eu não sei se você passa por um momento financeiro difícil, eu não sei se você passa por uma doença que seja, ou por um estado depressivo, ou por um estado de ansiedade. Eu não sei a qual seu estado neste momento, mas eu quero te dizer que eu tenho Deus que pode mudar a sua vida, como transformou a minha também, quando num tempo andei muito ansioso. Glória a Deus.
Mas sabe o que nós temos que fazer perante a tudo isso? Fazer como Jabes fez. Porque a palavra do Senhor vai falar, glória a Deus, aleluia, em João 14, verso 13 e 14. João, glória a Deus, capítulo 14, 13 e 14, que vai falar assim: e tudo que pedis em nomes, glória a Deus, aleluia, em meu nome, isso eu farei, para que seja glorificado o nome de Deus. Você entende que Jesus falou: tudo que vocês pedirem no meu nome, tudo que vocês querem, aleluia, e pedis em meu nome, vai acontecer para que seja glorificado o nome de Deus, glória a Deus. E mais adiante vai falar em Mateus, glória a Deus, 21, capítulo 22, que vai falar assim, glória a Deus: tudo o que pedis em oração, crendo, recebe. Muitas das vezes aí você não recebe porque a gente não tem fé daquilo, glória a Deus, que nós pedimos. Nós temos que ser como Jabes, tem que falar assim: Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso ter transformado isso, Senhor, eu preciso ter prosperidade, Senhor, eu quero mudar meu estado, eu quero tirar essa angústia, que Jabes, eu creio que Jabes, ele viveu um tempo angustiado, abatido, talvez ansioso, talvez um estado de depressão, mas ele olhou, ele começou a entender que tinha Deus que mudava o estado e mudou a vida de Jabes. Deus prosperou, a Bíblia vai falar que Deus ali prosperou a vida de Jabes, abençoou ele muitíssimo, livrou ele de todo o tempo do mal, aonde ele pisava o pé, Deus acompanhava. E você não é diferente com você. A gente não recebe, Tiago vai falar, se não me falta a memória, em Tiago 4, capítulo 4, verso 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então se a gente pede mal, a gente não vai receber. Mas se a gente pede com a certeza, como fez Jabes dentro da Bíblia, a gente recebe com a sabedoria. Hoje, pai, pensa, por isso que eu falo. De vez em quando eu posto um vídeo e falo sobre isso. A importância da gente estar lendo a Bíblia. A importância de a gente não só ouvir o que os discípulos, os mensageiros de Cristo, como é igual eu, igual próximo, como seja igual meu amigo. Não, a gente tem que ter a importância de ler também, para procurar entender o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, na manhã de hoje, dobre o seu joelho e faça um propósito com o Senhor. Fala: Senhor, eu preciso minha vida ser mudada, minha vida ser transformada. Senhor, eu preciso tirar essa angústia muitas vezes que está dentro do meu coração. Senhor, eu preciso transformar esses pensamentos mal. Mas Deus diz que Ele transforma ainda. Aquilo que ninguém te valoriza, aquilo que ninguém te dá valor, tem um Deus que Ele tudo pode. Então faça que nem Jabes hoje. Faça um propósito com o Senhor: eu preciso ser transformado. Senhor, eu preciso diminuir para que o Senhor cresça em mim. Então te convido a fazer esse propósito com o Senhor. Faça esse propósito, dá uma passada, e você também. Procura entender isso aqui, ó. E Deus, Ele é o Deus que desce com a sabedoria e da inteligência ao homem. Amém? Então, que seja assim, conforme a vontade de Deus. Leia, procure entendimento da parte do Senhor. Amém? E eu vou deixar uma oração simples da parte do Senhor na manhã de hoje, filho. Na manhã de hoje, na tarde, na noite, na madrugada, no seu horário que você vai estar vendo. Pai, onde estiver essa pessoa, Pai, passando por um momento difícil, que se encontra ansioso muitas das vezes, ou se encontra num estado depressivo, muitas das vezes ansioso por algo que não aconteceu, ó Pai. Mas eu te convido, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, no dia de hoje, Senhor, só chutar, Pai, essas pessoas fazer com nem Jabes, tomar uma decisão, para que a vida dele, a história dele tenha significado, Senhor, para que a gente não venha, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, entender que o sofrimento Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, é o final da nossa história, o final da nossa trajetória, mas que a gente vem entender que tem um Deus que prometeu uma salvação, que prometeu algo profundo nas nossas vidas. Nós sabemos que no mundo terás aflição, Senhor, mas o Senhor nos abençoa, o Senhor nos dá entendimento, sabedoria e transforma a vida, como o Senhor transformou a vida de Jabes. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, transforme a minha vida e a do meu irmão também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, assim eu deixo minha paz. Amém. Seja mais um vencedor. Glória a Deus.